paz, queridos. Bom dia para vocês. Eu quero começar esse vídeo lendo um trecho da Bíblia. Essa é uma Bíblia de referência Thompson, uma Bíblia de estudo. Geralmente os pastores usam para fazer estudos e tal coisa. Na página 1378 tem uns trechos que falam alguma coisa sobre a construção desse livro, da palavra, e sobre as suas traduções. Então, nessa página 1378 você vai encontrar um trecho que diz assim: o Novo Testamento, isto é, todos os sacros sânscritos, livros e escritos evangélicos e apostólicos do Novo Concerto de nosso fiel e Salvador e Redentor Jesus Cristo, agora traduzido em português por João Ferreira de Almeida, ministro pregador do Santo Evangelho, com todas as licenças necessárias, em Amsterdã, por viúva de J.V. Sommeren, ano de 1681. Milhares de erros foram detectados nesse Novo Testamento de Almeida, muitos deles produzidos pela comissão de eruditos que tentou harmonizar os textos em português, com tradução holandesa de 1637. O próprio Almeida identificou mais de 2.000 erros nessa tradução, e outro revisor, Ribeiro dos Santos, afirmou ter encontrado um número bem maior, 2.000 erros, mais de 2.000 erros. Em outra parte diz assim: como nessa época a imprensa ainda não havia sido inventada, os livros eram produzidos em forma manuscrita, fazendo uso de folhas de pergaminho. Isso tornava sua circulação extremamente reduzida. Por ser um trabalho lento e caro, era necessário que ou a Igreja Romana ou alguém muito rico assumisse o custo do projeto. Ninguém mais indicado para isso do que nobres e os reis. Outras figuras da monarquia de Portugal também realizaram traduções parciais da Bíblia. E aí vai Dom João I, filha, Dom Pedro, Dom Felipe, os monarcas. Então a tradução da Bíblia foi feita por reis, monarcas. A gente sabe muito bem que no princípio que a Igreja Católica, os líderes da Igreja Católica, não tinha nada a ver com conhecimento de palavra, que não tinha nada a ver com os servidores do Messias, mas eram senhores feudais, pessoas ricas. Eles é que eram colocados na frente, eles é que eram colocados na frente da igreja. Eles usavam o critério, pessoa bem-sucedida, desde muito tempo, né? Pessoa bem-sucedida, pessoa rica, os nobres da época, senhores feudais, eles eram os líderes da igreja. Tanto é que o povo foi todo perseguido, né? Os simples, os seguidores do Yahushua, o Salvador, o Messias, eles foram perseguidos, foram feitos espetáculos para a terra, jogaram eles para os leões, fizeram eles como tocha humana, crucificaram, fizeram de tudo, fizeram dos meus irmãos, dos nossos irmãos, espetáculo. E essa herança que nós temos, a Bíblia, ela foi feita por homens que perseguiam os discípulos, perseguiam os seguidores do Salvador. Então como posso crer eu que a Bíblia contém a verdade, toda a verdade? Logicamente que eles manipularam isso, manipularam para que você não conhecesse a verdade, porque ele não interessa para eles a verdade é muito pesada para eles. A verdade para os senhores do mundo, para os doutores da lei, ela é muito pesada, porque isso requer negar-se a si mesmo, né? Morrer, nascer de novo, né? Então isso é muito pesado para esse povo. Eles não iam deixar para você as coisas tudo em prato limpo. Tanto é que o cristianismo,
O cristianismo ele foi instituído a partir de 300, criado por Constantino. E esse Constantino, como na época não tinha mais como, né, matar, as coisas estavam ficando difíceis para eles, eles resolveram absorver, criar a religião deles, chamada cristianismo. E nessa religião cristianismo eles absorveram todas as religiões da época, todas as seitas pagãs, tudo. E nisso fizeram a construção da Bíblia, e os nomes contidos na Bíblia foram nomes pagãos, nomes de adoração a deuses que não tem nada a ver com o nosso Criador. Eles fizeram uma mistura para te entregar essa Bíblia para você estar lendo hoje. Então eu sou muito claro, sabe? Não tem, eu sei até eu tenho noção do que eu estou falando. Eu sou muito claro em dizer assim que eu sou anticristo, anticristianismo. Porque o cristianismo, ele não tem nada a ver com o meu Salvador, com aquele que veio como homem, como o Criador que veio como homem nessa terra para pagar o preço pelo meu pecado, para trazer os ensinamentos, para me dar uma esperança. Esse meu Salvador não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é uma coisa inventada por homens. A Bíblia cita cristão. Na época, o cristianismo ele foi construído entre 300 e 400 depois do Salvador. Então, esse termo nem era usado na época em que viveram os apóstolos, onde foram escritos os evangelhos, essas cartas. Então esses nomes foram colocados por homens, né? A verdade é que a palavra fala em discípulos, né? Em discípulo, você é um discípulo. Ele fez ide e fazei discípulos. Ele não mandou fazer crente, ele não mandou fazer evangélico, ele mandou fazer discípulos, ensinando tudo que eu vos tenho ordenado. Então, trazem para nós hoje, para nossa época hoje, situações que são criadas por homens, termos criados por homens, e se dizem seguidores do Salvador. Então, quando eu falo que eu sou anticristo, anticristianismo, é porque eu tenho convicção de que quem vai perseguir os verdadeiros seguidores do Salvador é o próprio cristianismo, né? Imagina só, a igreja que toda pessoa que estuda a palavra, que conhece Apocalipse, né? Todo esse meio evangélico sabe que a grande prostituta é a Igreja Católica. Sabe que o anticristo vai ser um papa. Esse mesmo sistema religioso, ele prega Jesus Cristo. Então, para mim é muito claro que Jesus Cristo é um engano, que Jesus Cristo é uma falsa, uma fraude, né? Que esse nome veio para te enganar. Esse nome é referência a Deus grego, a Deus grego. Então, assim, com toda a convicção, eu tenho consciência de que 7 bilhões de pessoas que nós temos no mundo hoje, que 6 milhões e 900 eles acreditam em Jesus Cristo. Eu vivo num país que tem 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Vamos tirar uns 2 mil aí, ou um pouco mais. 190 milhões acreditam em Jesus Cristo. Então, quando eu falo isso aqui, eu sei que eu estou indo contra a fé de 95% da população do mundo, 95% da população do Brasil. Eu sei que vão me olhar de todas as formas,
negativas. Mas eu sei que quem conhece a verdade, que quem está disposto, quem ama o Criador, quem ama a palavra, quem ama o nome dele, entende isso. E para mim o que importa é o que o Pai vai fazer, é o que o Salvador vai fazer, o que ele vai gerar. Porque a palavra dele diz que os poucos serão salvos, só os remanescentes serão salvos. Eu não acredito nessa estrutura, eu não acredito nesse rótulo de evangélico que foi criado aí. Esse rótulo de evangélico, eu sou evangélico e tá tudo bem. Eu sou evangélico, né? É que todo mundo diz, eu sou evangélico. Deixa eu te falar uma coisa. Teologia, estudar teologia, não quer dizer que você conheça o Criador, não. Você conhecer o Criador, você tem que se doar. Você tem que dar a sua vida, você tem que morrer para si mesmo. Você tem que se aproximar dele. Você tem que gastar e se deixar gastar. Para conhecer o Criador, você tem que se aproximar bem dele. Ser um com ele nas coisas dele. Né? Eu fazer o que eu acho, né? Sair da minha zona de conforto. Até quero pedir aos irmãos aí que creem nesse nome, que me ajudem a divulgar esses vídeos, né? Pelo amor ao nome de Yahushua, o único nome que é digno de ser honrado, o único nome que tem valor, né? É o nome que eles esconderam de vocês, é o nome que eles deixaram de lado. A própria palavra diz que o nome dele cairia no esquecimento, que blasfemariam o nome dele, né? É muito claro as coisas, né? Mas a verdade é que, como James e Jambre, os encantadores do faraó, que desafiaram Moisés, eles fizeram vários sinais também. Moisés jogou o varão lá e se transformou numa cobra. Eles fizeram fizeram vários encantamentos. E eu creio que é isso que está acontecendo hoje em dia. As pessoas têm ido por sinais, têm ido por coisas praticadas pelas trevas. Todo esse poder que está operando hoje no mundo vai ser aniquilado. O único poder que vai subsistir é o poder do amor, né? É a doutrina do amor. Todas as outras coisas vão ser aniquiladas. Todos esses poderes que agem por aí. Quando Samuel, acho que rei Saul precisava consultar Samuel lá sobre alguma coisa, eu não lembro bem, não está em 1º, 2º Samuel. Ele pegou uns magos lá, uns videntes da época lá, invocaram, trouxeram Samuel dos mortos. Esse poder, ele atua hoje. Esse poder que atuava nos magos lá do faraó, nos encantadores, eles atuam hoje. Eles atuam hoje para te enganar, né? E você olha por sinais, né? A gente não deve olhar para os sinais, não. Só para os sinais, não, né? Certamente a palavra fala que os sinais cegariam aqueles que creem, mas também pelos sinais eles enganariam muito, né? A palavra fala que levantaria falso profeta, que faria coisas miraculosas, né? Que enganariam até os escolhidos. Então as coisas do Criador, ela é completa, ela é um conjunto. Opera sinais, mas tem vida, né? Tem vida prática de amor. Não é simplesmente sinais, operação de sinais, não. Satanás, o Satã, quando ele desafiou o Criador, ele sabia, ele se achava. É lógico que alguém, quem vai desafiar o Criador do universo, o Todo-Poderoso, né, que tudo criou, tudo formou. Eu vou desafiar alguém assim, se eu não tivesse, pelo menos, passasse pela minha cabeça que tivesse uma chance de eu vencer, que não existisse uma possibilidade, que eu não tivesse algo, né? Então, assim, o Satã, acho que foi o primeiro anjo a ser criado. Conhecia as coisas do Criador, tudo. Então ele faz coisas
impressionantes. Não queira você achar que ele é fraco, não, que ele é forte. Se eu consigo vencê-lo, não sou eu, não é você, mas é aquilo que está em mim, né? É só unido ao Criador, é só unido ao Salvador que consegue se vencer essas obras, que consegue se sustentar de pé, unido a Ele. Fora dele, fora do Criador, fora do Salvador, nós somos fichinha, nós somos pequenininhos para Ele. Ele engana tranquilamente. Então Ele é forte, Ele não é fraco, não. E Ele é enganador mesmo, né? E tem enganado, né? Desde o começo, né? De todas as formas. Tem usado toda a estrutura do mundo para te enganar. E o ser humano, ele gosta, né? É bom, né? As coisas, o mundo oferece tantas coisas, mas a própria palavra diz que não ameis o mundo, nem o que há nele. Aquele que ama o mundo, o amor do Criador não está nele. Então nós precisamos buscar conceitos diferentes, os conceitos da palavra, né? Porque essa vida é passageira. Isso aqui passa, isso é um teste para a sua vida, né? Isso é um teste para ver o que são 70 anos, uma geração em torno de 70 anos. O que é viver 70 anos diante de uma eternidade? Você tem uma escolha, viver e aproveitar 70 anos aqui, ou escolher a eternidade e viver com o Criador. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Ele tem preparado para nós. Imagina só, a gente acha tanta coisa boa nesse mundo, né? Tanta coisa que atrai a gente, coisas maravilhosas, mas que não vai te levar a nada se você não estiver na presença do Criador, não estiver em unidade com Ele, não tiver com a disposição de coração de servir, né? Com interesse de coração, com a motivação correta. Você precisa aprender uma coisa: motivação é tudo para o Criador. É o motivo que te leva à ação. É isso que faz a diferença. Quando Caim e Abel ofereceram sacrifício, ofereceram uma oferta ao Criador, primeiro culto da terra terminou em morte de família. Por quê? Ciúme, orgulho, inveja. O primeiro culto terminou em morte de família. Interessante, né? Então é isso aí, a motivação, né? O Caim tinha a motivação dele, era obrigação. Ele não tinha motivação direta, ele não tinha interesse de coração. Ele fez a oferta simplesmente porque tinha que fazer, que era para fazer. O Abel não, fez por amor. Então a palavra diz mesmo: o Criador aceitou Abel e sua oferta, e Caim e sua oferta não. Primeiro ele fala assim: Abel e sua oferta. Primeiro ele aceitou Abel, o coração de Abel, a disposição com que o coração de Abel levou aquela oferta. E Caim não. Caim primeiro não, e depois a oferta dele, consequentemente a oferta dele. Quero ler uma palavra que está aqui em, acho que é 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo do Criador, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te desses, porque desse número são os que se introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. E assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés,
assim também esses resistiram à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi o daqueles. Jambes são, eu já falei antes, são os encantadores, são os encantadores lá do faraó, que resistiram ao Moisés. As minhas perseguições e aflições, as quais eu sofri em Antioquia, essa é uma carta de Paulo a Timóteo, né? Em Icônio, em Listra, quantas perseguições suportei, de todas o Criador, o Salvador, me livrou. E na verdade, todos que creram, todos os que querem viver piamente em Yahushua padecerão perseguições. Piamente é absolutamente, plenamente. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem os tem guardado, de quem os tem aprendido, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Yahushua. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para aprender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem do Criador seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Então aqui, toda vez que você vê falar na palavra sobre os escritos, ele fala escritura. Não existe Bíblia naquela época. A Bíblia foi criada bem depois, né? Eles pegaram a escritura e montaram a Bíblia. Então, na verdade, não existe hoje a original. Eles queimaram, se existe parte da original. Mas existem cópias na Holanda. E nessas cópias, né, nesses achados do Mar Morto, os nomes não são esses que eles colocaram na Bíblia, não. Os nomes são outros. Os nomes são outros, os nomes são hebraicos. É muito claro é muito claro, é questão de raciocínio, é questão de bom senso. Aonde você for, seu nome vai ser o mesmo, a pronúncia é o mesmo. Pode mudar as letras, né? Porque depende do alfabeto de cada país. A escrita pode até mudar, mas a pronúncia é a mesma. A pronúncia é a mesma. Onde você for, seu nome vai ter a mesma pronúncia. E o nome que está acima de todo nome, o nome pelo qual importa que você deixe ser salvo, é o nome que o anjo deu a Maria, não o nome inventado por homens, né? É muito... As pessoas acham complicado às vezes, né, que esses nomes são difíceis. São difíceis mesmo, é difícil para mim, eu mesmo troco às vezes. Às vezes a gente está contaminado. Eu estou contaminado às vezes com essas coisas. São quantos anos, né? Quantos anos que você vê falar Deus, Senhor, Jesus. E eu creio, em nome de Jesus, eu já fiz cada coisa. E eu vou falar para você que tem hora que eu acordo de manhã, eu falo assim, meu Pai, que coisa, hein? Mas a verdade é essa. Mas Ele trouxe a verdade agora para que você conheça a verdade. Então, una-se ao Criador do Universo. Trabalha para Ele. Dedica sua vida para Ele, né? É hora de sair do conforto. É hora de sair da mordomia. Sabe? E falar da palavra. Não ter vergonha. Ele falou que aquele que tiver vergonha do nome dele ele vai se envergonhar dele no final também. Você não basta também conhecer o nome, não, hein? Conhecer o nome simplesmente não te salva, não. A palavra diz, né? As escrituras dão margem para a gente entender algumas coisas assim que
não é simplesmente, não é só salvação, existe muito mais do que salvação. Para começar, cita-se em evangelhos aí do 10º céu. Então, na verdade, então tem 10 céus, né? Existe um processo que é salvação, toda a língua que confessar, né, que Yahushua é o Senhor e crê que o Pai ressuscitou dentre os mortos será salvo. Salvação é uma coisa, mas eu acho que existe muito mais que salvação. Além de você ser salvo, você pode estar mais próximo. A gente não entende muito nisso, são coisas ocultas. Mas precisa muito mais do que conhecer o nome. Precisa ser um com Ele, ter unidade com Ele, participar do sofrimento dele, viver para honrar aquilo que ele fez na cruz por você. Largou um trono de glória, vivia lá, criador de todas as coisas. Tudo que foi feito por ele. Nada do que foi feito se fez sem ele, o arquiteto da construção. Largou o trono de glória, era servido por anjos, abriu mão de tudo e veio aqui para sofrer, para pagar o preço pelo seu pecado. Tem uma vida digna, tem uma vida de honra a esse nome, porque ele é digno e merecedor de toda honra, glória, poder, adoração. Domínio e poder está em tuas mãos, força, majestade. Esse é o nome, Yahushua, ou Mehushihai. Esse merece. Ele é merecedor, ele é digno de ser adorado, de ser lembrado, que o nome dele seja bendito. Mesmo que você não entenda isso, um dia você vai entender. Todo joelho se dobrará diante desse nome. Disso eu tenho convicção, eu tenho certeza. E sou muito tranquilo para repetir para vocês: eu sou anticristo, eu sou anticristianismo, porque eles são anti-messias. Eles encobriram o verdadeiro Messias. Eles são contra o verdadeiro Messias. Então, eu não faço parte disso, de cristianismo. Não acredito em cristianismo. Não acredito nesse sistema. Acredito sim no Messias, no Salvador, no Filho do Criador do Universo, que veio a esse mundo para pagar o preço pelos meus pecados e que colocou os princípios dele, que viveu uma vida prática e nos ensinou como devemos andar, como devemos como devemos nos portar. Eu creio nele, no Salvador, no Messias. Eu não creio em Jesus Cristo, eu não creio em Deus, eu não creio no Senhor, porque isso aí não se refere ao Criador. Senhor não se refere ao Criador, Deus não se refere ao Criador, Jesus Cristo não condiz com o Salvador. Então, para mim, eu vou fazer o que, né? Eu tenho convicção para mim, eu não posso passar essa convicção para você, que eu tenho, né? Mas eu sei que você pode buscar isso, se você quiser realmente saber a verdade, né? Porque muitas pessoas também não querem saber da verdade. Tá bom do jeito que tá bom assim, né? Tô vivendo bem, tô bem, minha vida tá tudo tranquilo, para que mexer? Falei com minha cunhada outro dia, eu falei assim: ah, mas Jesus Cristo mudou a minha história, mudou a minha vida. Eu falei assim: então tá bom, continua, mas depois não fala que não sabia, entendeu? Que quem tá mudando a sua história não é o Salvador, né? Quem tá mudando, mexendo, fazendo coisas para te enganar, fazendo as coisas acontecerem na sua vida, porque ele faz isso, né? Ele faz as coisas acontecer na sua vida para mostrar, para te enganar, né? E muitas vezes, né, é difícil, é uma situação muito complicada, é uma coisa que a gente mesmo que conhece, a gente para pensar assim, fala assim: ó, meu pai, que fizeram, hein? Que engano, né? Mas é de se esperar. Só Satã você pode esperar qualquer coisa, né? E na verdade eu vivo hoje com a fé e esperança no Salvador, no meu Redentor, naquele que pagou o preço,
por mim. E deixa as coisas acontecerem. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem que haja permissão dele. Então ele sabe do que está fazendo, ele tem consciência absoluta de tudo, onipotente, onipresente e onisciente. Então é dele que eu espero, né? Eu vivo para agradar a ele. Eu quero viver o resto da minha vida, quantos dias tiver, né, para agradar a ele. E o nome dele é Yahu, o Criador. E o filho é Yahushua, Yahushua, que quer dizer salvação de Yahu. Então, amados, a gente vai continuar depois. Eu deixo a paz do Salvador sobre a sua vida, né? Que você possa estar meditando, né? E olhando para a verdade, né? Para de ir em conversa de homens. Busca você a verdade. A palavra fala, Paulo, em 1 João, não, é João, né? 1 João 2,27 fala assim: vocês não têm necessidade que ninguém vos ensine alguma coisa, porque o Espírito que há em vós te ensina acerca de todas as coisas. Então, depende de você. Depende de você querer. Se você não quiser, não tem como. Se você não quiser buscar a verdade não vai vir a você em pratos limpos, né? Se você quiser acreditar no que os homens falam, o que o sistema fala, você acredita. Você tem livre-arbítrio. O Criador deixou isso, o livre-arbítrio, justamente para isso. Para você decidir o que você quer. Agora, se você considera o que ele fez na cruz por você, você vai querer buscar a verdade, né? Você vai olhar um pouquinho para trás e vai ver assim: meu pai, a verdade é que você foi morto, te mataram, injuriaram sem você cometer pecado nenhum, perseguiram seus discípulos, e esse mesmo sistema implantou uma igreja, uma religião que trouxe os ensinamentos de todos nós até hoje. O que aconteceu de fato, né? Não quero acreditar em homens, não é porque fulano falou, não é porque ciclano falou, mas eu quero a verdade de você. Agora não adianta invocar o nome de Senhor, Deus e Jesus, que eles não vão te falar a verdade, não. Invoca o nome do Salvador, do Messias, né? Se você não quer invocar Yahushua, invoca Criador do Universo. Invoca Salvador, Messias, Redentor, Pai, né? E busca, né? Clama a Ele a verdade, para gerar a verdade no teu coração. Agora, vai depender de você querer. Então que eu espero que você possa se despertar de que vivemos um tempo onde que todas as coisas vieram para nos enganar, para nos tirar do foco, né? E uma das principais coisas, esconderam de nós o nome verdadeiro, o nome pelo qual devemos ser salvos, o nome que está acima de todo nome, o nome onde tem o caminho, a verdade e a vida, o único nome que é digno, né? Digno de ser honrado, adorado e glorificado, o único nome que importa. Eles esconderam de você. Seja abençoado, que o Criador possa derramar do Espírito dele sobre sua vida, sobre sua casa, e te trazer paz, revelações, que seu coração esteja livre para adorar, livre de tudo, de todo embaraço. Um soldado, ele não se embaraça com as coisas do mundo quando ele vai para a guerra. Tira todo embaraço que você tem e trabalha para o Criador, se una a Ele, compra a causa dele, para que tua vida vá bem. Não se importa contigo mesmo, se importa em fazer a vontade do Criador. Louvado seja o nome do Criador, louvado seja o teu nome, Yahushua, digno de toda honra, glória e poder. Assim seja. Lógico que não.